Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só galerinha, estou aqui mostrando para vocês o meu local de trabalho, ó, tudo bem organizado. Vou virar aqui, ó, para estar mostrando para vocês também. Desse lado aqui galerinha, ó, e aqui também, ó. Galera, aqui é onde eu fico para trabalhando, né? Tem essa aqui é a cama resfriada, né? E tem a anticama. Vou mostrar aqui também para vocês, desse lado aqui, ó. Pra você galerinha, ó, tá tudo arrumadinho, ó. Isso aqui tava uma grande bagunça. Vou virar aqui também, ó, pra mostrar também pra vocês, né? E é isso aí galera, ó. Tá vendo galera? Pra você ver aqui, ó. Aqui é o meu setor de trabalho, pessoal. É aqui onde eu fico a maioria do tempo trabalhando. Mostrando aqui pra vocês. Aproveitando aí galerinha, ó, já curte, comenta, compartilha. Assista aí o vídeo até o final, ó, se puder, ó, já me segue também. Ótimo quinta-feira.